Reflexões de um investigador. Editora Gnosis Brasil. Reflexões de um investigador 1. Venerável Mestre Lakshmi. Apresentação. Algumas palavras do leitor. Quando penetramos no templo da Mãe Natura, quando temos o privilégio de ser testemunhas fiéis dos elementos que a compõem, as árvores, as aves, os peixes, os lagartos e as outras formas de vida que não são plantas nem animais, o rio, as rochas, as montanhas, as correntes de ar e a luz do sol que entram no interior do bosque como gotinhas de luz para dar vida e pôr tudo em movimento. Quando contemplamos os peixes nadando em águas mais limpas e mais nítidas que o cristal, quando nos deleitamos com as sinfonias do bosque, interpretadas por dezenas de aves e milhares de insetos que entoam o ritmo ao qual dança a vida, quando o murmúrio do rio nos fala da imensidão do mar, da altura dos céus e da profundidade do bosque, porque esse é o caminho que ele percorreu, quando nos deixamos guiar pelo vôo de uma borboleta e percorremos juntos o caminho que ainda não se construiu, quando nos sentamos exaustos no tronco e à sombra de uma árvore que nos cobre com sua copa benfeitora na catedral do bosque, quando reconhecemos em cada planta, em cada animal e em cada micro-organismo a mesma vida que também nos anima, então poderíamos considerar-nos privilegiados porque começamos a entender os processos mais elementais que se dão em seu seio, ou seja, no ventre de nossa Mãe Natura. Mas que maravilhoso seria se penetrássemos no templo em companhia de um mestre que conhece os segredos que ela guarda e que poderia nos ajudar a decifrar os arcanos que para nós não deixam de ser um mistério, por mais que nos consideremos os mais ilustrados. A obra que tem nas mãos, amigo leitor, é um cofre encantado que contém as gemas preciosas da sabedoria de um grande mestre, extraídas com a serenidade da reflexão própria de um investigador incansável, cuja única meta é o ser, e por isso compartilha diariamente conosco, seus discípulos, a dita indescritível que se experimenta passo a passo desse ascenso imparável até Deus. Mas, por favor, não me pergunte o quão sábio é o autor, nem o quão grande é o venerável mestre Lakshmi, porque para que tenha uma ideia, terias que acompanhá-lo várias vezes ao templo da Mãe Natura, vê-lo oficiando na majestade do altar e escutar seus sermões, que mais que um banho de sabedoria, são verdadeiras cátedras para a consciência. Queria de todo o coração compartilhar contigo, ainda que fosse minimamente parte do que pude captar, aprender e internalizar, da mina inesgotável de conhecimento que tem o venerável mestre Lakshmi. Porém, tudo o que eu conseguisse expressar para você seria uma deformação da realidade. Por isso, recomendo que leias as próximas páginas e, se as consegues entender, voltarás a lê-las uma e outra vez, até que hajas compreendido e queiras compartilhar com outros tuas profundas reflexões, porque também estarás te convertendo em um investigador. Eleutério Martinez. Prólogo. Ao nascer em mim o propósito de entregar esta obra a meus leitores, e na esperança de que nela encontrem uma resposta e um auxílio
para liberarem-se do batalhar das antíteses e impulsionar mais a carruagem do destino até a conquista do amor do Pai bem-amado, que habita em segredo no coração das pessoas nobres que aspiram algum dia não distante liberar-se do jugo do mundo tirano que explora suas ideias, suas forças para fortalecer em cada pessoa os tentáculos ou raízes para impor sua tirania, seu egoísmo e, sobretudo, a ignorância. É o momento de empreender uma nova epifania, levando todas as pessoas pelo caminho da luz, da sabedoria e do amor. Encontro com o silêncio. Em uma noite escura e solitária, penetrei na selva e despertei para o silêncio que ali havia. Pude conversar com ele e me disse: "O que está buscando?" E lhe respondi: "Busco alguém que me faça companhia e acho que é você." E ele me disse: "Verdade? Não se dá conta que com você anda a solidão e enquanto ela esteja com você, não poderei lhe acompanhar?" E eu lhe disse: "Ah, então, se deixo a solidão, você me acompanha?" E ele respondeu: "Se você deixar a solidão, busque ao silêncio, que ele lhe guiará." E lhe disse então: "Por acaso não é você?" Então me disse: "Sim, eu sou o silêncio, mas das noites do campo e do espaço, e você tem que buscar seu próprio silêncio. Ele lhe guiará até o que você está buscando." Eu não entendia totalmente o que ele queria me dizer. Sentado em uma pedra fria, com a umidade da noite e ante tão enigmáticas palavras, fui entrando em um mundo diferente. Observei, a solidão já não existia em mim, só havia uma intensa paz e um silêncio muito profundo, e disse para mim mesmo: "Quando eu sair daqui, encontrarei novamente a solidão, essa personagem que é tão má companhia, aquela que faz reagir a minha mente, minhas emoções e meu instinto, e que por razões bem humanas busco alguém que me faça companhia para falar o que não devo, escutar também sua história, afastando-nos os dois dessa realidade e caindo desgraçadamente onde cada um conta uma verdade fictícia, onde cada um diz ter razão, onde se busca fazer um reino com o dinheiro, com o poder e os prazeres, fugindo da realidade por nossas debilidades." Eu, sentado nessa pedra fria, fazia-me todas essas interrogantes e me perguntei: encontrarei alguém que com uma mente fria e reflexiva escute meu relato? E a resposta que me dei foi que era muito difícil, mas talvez não impossível, e nesse mesmo instante me disse: para contar esse relato em meu caminho a todas as pessoas que encontre, é-me muito dispendioso. E em minha imaginação criadora disse: não vou contar, vou escrever para que algum dia e em algum lugar esta história possa chegar em suas mãos, querido leitor. Mas aqui não termina o meu relato. Depois que passaram todas as minhas dúvidas, disse para o meu silêncio interior: olha, meu amigo, se desisto deste propósito, que dor! Olha o que me espera, se sigo adiante, o que você tem para me ensinar? E ele me respondeu: você encontrará consigo mesmo, com sua realidade, com a beleza do seu mundo interior, com o imperecível, e para não tomar mais seu tempo, direi que lá no fundo você encontrará a verdade, mas não uma verdade fictícia, uma verdade que lhe dirá o que você foi, o que você é e o que você será. Então eu lhe disse, levantando-me daquela pedra fria: em qual direção sigo meu caminho? E ele me disse: não, fica quietinho que quando seu corpo está quieto, o espírito anda. Segue adiante. Voltei e me sentei, e disse a meu silêncio: o que faço agora? O silêncio não me respondeu, simplesmente me induziu a que seguisse sentindo. De repente, senti que meus sentidos e meu coração
se conjugavam em uma só para contemplar aquela paisagem semeada e cultivada pela grande realidade, fora do tempo, do peso e da distância. Dizia para mim mesmo: qual será a razão que me obriga a viver no mundo das formas, da densidade do tempo? Nesse momento compreendi, é que eu também estou submetido à pena de viver. Voltei e me interroguei e disse a mim mesmo: se todas essas coisas belas e lindas que contemplo, a aura dos mundos que me ilumina, quem criou tudo isso? E nesse instante vi essa grande realidade, essa grande verdade, que com sua graça e com seu amor enchia de êxtase e de um samadhi sublime a parte interna de todas as criaturas que nos encontramos submetidas por nossa imperfeição aos mundos e às leis. Adorando profundamente aquela grande verdade, regressei ao mundo das formas e exclamei bem alto: qual é a verdade que nesse mundo discutimos? O mundo rechaça a verdade. Depois de alguns anos de haver conhecido a mensagem crística e com muita insistência tentando de difundi-la e vivendo o rechaço das massas para com ela, decidi entrar no templo para, em oração e meditação, perguntar sobre a razão pela qual a humanidade não está disposta a aceitar essa verdade. Passou um dia, passaram 2, talvez 3, quando vi que na praça de uma grande cidade as pessoas se amontoavam cantando e declamando a um rei do mundo. Aquele rei tinha muitas caras, tantas quanto a quantidade de pessoas que o seguiam. Para cada pessoa que se aproximava, ele usava suas próprias palavras, seus próprios gestos e, por fim, seu olhar. Cada pessoa que falava com ele expressava seu sentir e admiração e dizia: eu o entendi, sinto-me bem com ele. Eu, indignado e um pouco impulsivo, me dizia: não é possível, não consigo identificar este personagem. Quem será? É que ele tem tantas caras. Quero falar com ele, mas qual será seu verdadeiro rosto? Não quero que me engane como a estes pobres miseráveis que não se deram conta que a cara que fala com uns não é a mesma que fala com outros. E disse a mim mesmo: vou falar com ele. Aproximei-me dele, meu cumprimento foi: como está, Senhor? E ele respondeu: muito bem, sinto como se fosse o rei desse povo. E lhe perguntei: quem lhe fez rei e como pode demonstrar? E com grande orgulho e vaidade disse: o mundo me fez rei e para cada uma dessas pessoas tenho minha própria verdade. E eu lhe disse: é que existem muitas verdades? Por acaso não há apenas uma? E ele respondeu: cada pessoa tem uma verdade, depende de como fale com ela. E lhe perguntei: a verdade por acaso não é Deus? Eufórico e soberbo, me replicou: então você não acredita que eu, para esses imbecis, sou seu Deus? Eles fazem o que lhes imponho e vivem como eu quero, porque acreditam em mim, têm fé em mim. Quando cometem um delito, mas se portam bem comigo, eu lhes perdoo. Eu lhe respondi: não concordo com suas ideias. Tenho em minhas mãos a mensagem crística que redime ao homem. Ele, enfurecido, chamou a multidão e lhes disse: destruam este imbecil que quer me eliminar. Alguém se aproximou dele e disse: com qual arma quer lhe eliminar? E ele respondeu: com a verdade unida em uma só. Isso seria catastrófico para o meu sistema.
eu manejo a ignorância das massas para que com minhas palavras e minhas caras vejam o mundo como as minhas verdades. Eu, nesse momento, fiquei reflexivo, mas não derrotado. Disse-me: tenho que saber quem é este personagem. Fui penetrando em esferas superiores de conhecimento e compreensão e compreendi que esse personagem manejava a política do mundo e, portanto, aos políticos que, sem consciência e sem alma, enganam a um povo que se reveste com sua própria ignorância e se deixa impor, como disse o poeta, aquelas verdades amargas que, em vez de serem doces, são como fel. Novamente indignado e cheio de coragem, me aproximei do personagem mencionado e lhe disse: canalha, trapaceiro, mentiroso, você engana este povo, esta humanidade, porque não buscam Deus e acreditam nas pessoas. E me respondeu: isso que você está dizendo é falso, porque todas essas pessoas, sim, buscam Deus. E eu lhe disse: como pode provar isso? E ele, demonstrando seu poder sobre o povo, disse às multidões: meu povo, vamos demonstrar a este imbecil e covarde onde está meu poder. Vamos para a igreja, vamos rezar e dali sairemos fortalecidos para seguir lutando e levando esse povo ao poder, porque eu sou o rei. Nesse momento, vi as pessoas entrarem em suas igrejas para pedir ao Deus de sua crença, para que seu rei triunfasse, e eu dizia para mim mesmo: que triste é ver essa humanidade em decadência espiritual, divorciados totalmente desse Deus Criador, pedindo nos altares que seu candidato ou seu rei da terra triunfe, sem querer dar-se conta que este personagem ou personagens estão a serviço de um reinado do mundo que é diametralmente oposto ao reinado do Cristo, que é do céu. Os reis do mundo manejam a humanidade com violência, com fome, com exploração, com ameaças e com sangue. O reino do céu maneja seu povo, seus filhos, com abundância, com amor, com paz e com sabedoria. As duas caras da cidade em que vivemos. Viajando por este longo caminho da vida, aprendendo dela o que considerei que me servia e o que pode servir a essa irmã querida que tenho, que se chama a humanidade. Vi tantas coisas como a que em meu relato tratarei de ilustrar. Entrando em uma grande cidade, quis conhecer os locais mais relevantes do governo, dos religiosos e dos endinheirados. Ficava verdadeiramente maravilhado e me dizia: tantas coisas boas que podem ser feitas com a vontade e o dinheiro. Que cidade tão linda! Carros de último modelo, reinados, beleza, grandes investimentos feitos para mostrar uma cidade avançada. E eu me dizia: se estes são atributos próprios dessa cidade e dessas pessoas, eu quero morar aqui. Fiz os preparativos para fazê-lo, mas me disse: vou conhecer melhor essa cidade e as pessoas. Fui atrás do palácio do governo e ali vi desordem, violência e pobreza. Fui atrás da igreja mais luxuosa da cidade e encontrei muitas pessoas mendigando umas migalhas de pão, sem um batismo, sem uma nacionalidade, porque careciam dos recursos físicos e econômicos. Quis visitar a prisão e encontrei centenas de pessoas que, por violarem a lei, ali estavam, e me disse: haverá hospital?
Procurei, entrei nele e encontrei um grupo de médicos lutando com centenas de enfermos, mas sem recursos. Isto me decepcionou e fui ao parque dessa cidade fazer-me as seguintes perguntas. É uma lástima essa cidade tão bela, mas sem justiça, porque o governo não zela pelos desprotegidos. É uma lástima essa cidade tão bela, mas sem amor, porque os religiosos não querem ver essa miséria humana. No entanto, predicam em nome de Deus, discriminam as pessoas em nome de Deus, perseguem as pessoas em nome de Deus, caluniam as pessoas em nome de Deus. E, o pior de tudo, é que ao ignorante lhe impõe um Deus antropomórfico, que seja como eles querem que seja, e não como é. Vendo essa miséria humana, disse: como nessa cidade há tanta discriminação, vou buscar um lugar para repartir com os pobres umas migalhas de pão, uns remédios e, sobretudo, um lar. Para isso, escolhi as crianças desamparadas e algumas delas as levei desnutridas, farrapentas e ignorantes. Mas sabe, querido leitor, qual foi minha surpresa? Foi que um dia qualquer, alguns religiosos da cidade reagiram e foram em busca daquelas crianças e os encontraram onde já tinham um lar, tinham saúde, tinham alimento. Foram retirá-las, alegando que as crianças pertenciam a eles por sua religião, por serem um patrimônio herdado de geração em geração, vivessem como vivessem. Isso me fez refletir e quis fazer meu profundo conteúdo. Meditando e compreendendo isto, cheguei a uma conclusão, e é a seguinte: esses personagens sustentam o império do mundo, e assim como a planta do jardim se alimenta de um adubo para dar suas flores e embelezar os campos, estes sistemas e pessoas necessitam do ignorante e do pobre infeliz que se debate na miséria para que possam eles, sobre esses escombros da sociedade, levantar e mostrar ao mundo seu imenso poder. Irmão leitor, a sociedade está desmoronando em diferentes níveis e sistemas, os quais só servem para aumentar a dor, a ignorância e a violência. Minha reflexão é que o homem sábio deve ser livre para poder guiar-se pela voz interna de sua consciência e chegar algum dia a encontrar a origem do que foi, do que é e do que aspira a ser. Análise e compreensão do caminho. Em todo este ir e vir das coisas, cada um de nós chegará a diversas conclusões. O mundo não está composto de um sistema, senão de muitos sistemas. E isto é lógico, tem uma resposta. São associações psicológicas do mundo para reunir por afinidades a todas as pessoas que nele habitamos. Quando alguém compreende isto, vê a necessidade de produzir dentro de si seus sistemas de trabalho e de vida. Portanto, todos seus atos e suas ações os submetem a análises e a compreensão. No caminho da vida nos encontramos com pessoas que vão e outras que vêm. Nós não podemos dizer que vamos, nem que viemos. Tudo depende do que perseguimos, do que buscamos. Em cada extremo desse caminho se encontra um objetivo, o qual podemos decifrar assim: o céu ou o abismo. Portanto, quando uma pessoa vai do céu ao abismo e se encontra com outra que vai em sentido ao contrário, o mais usual é dizer: este vem e eu vou, ou vice-versa. Mas de onde vem e para onde vai? Alguém sentado em frente a um altar
viu que um anjo descendia e disse: aquele anjo vem. Mas o anjo, olhando quem estava no altar, disse para si mesmo: aquele homem vem. Quem ia em direção a quem? Querido leitor, você pode dizer que o anjo vinha até o homem. Também poderá dizer que o homem ia até o anjo, mas a realidade é que eram duas consciências que se buscavam por uma lei de afinidade. O demônio não pode vir até nós se em nós não existem seus eus afins. Nós não avançaríamos até o demônio se em nós não existissem essas criaturas infernais que executam o mal. Estando Shu, Kyu e Yu em profunda meditação, Shu disse: vou observar um pensamento. Kyu disse: eu vou observar o pensador. E Yu disse: interessa-me mais quem pensa. Quando Shu viu o pensamento, viu ver que flutuava sobre a cabeça de Kyu. Quando Kyu quis observar o pensador, viu que flutuava sobre a cabeça de Yu. Quando Yu quis observar aquele que pensava, observou que sobre a cabeça dos três divagava uma teoria, uma ideia e uma leitura. Em qual das três está a razão? E Shu respondeu: dessas três podemos formar uma escola. Com a teoria ensinamos o que pensar. Kyu disse: com a ideia impomos o princípio. E Yu disse: com a leitura os confundimos. São três sábios que, querendo investigar o próprio, descobriram o assento de um dogma para pôr a raciocinar a todos os seus crentes. Deixaram isto para aqueles que não queriam investigar, para que outros o impusessem, se assim o quisessem, e nasceu para o mundo um dos grandes passatempos sem fundamento, sem doutrina e sem amor. E disseram entre si: continuemos até que tenhamos encontrado o que em si nos dará iluminação. E Shu disse: quero investigar o vazio. E Yu disse: quero penetrar no silêncio. Shu, em êxtase, foi ao espaço e não encontrou nada que lhe fizesse oposição e disse: aqui está a liberdade. Kyu, em êxtase, foi ao vazio e não encontrou oposição e disse: aqui está a liberdade. E Yu, em êxtase, foi ao silêncio e ninguém o perturbava, senão seus próprios movimentos, e disse: aqui está a liberdade. Todos regressaram de suas viagens, cada um com sua conclusão. Shu disse: a liberdade está no espaço. Kyu disse: a liberdade está no vazio. E Yu disse: a liberdade está no silêncio. E os três escreveram, abre aspas, o espaço nos dá a liberdade, o vazio nos dá a iluminação e o silêncio nos dá a integração com Deus. Fecha aspas. Falando com meus sentimentos. Meditando nessas coisas da vida, quis decifrar meus sentimentos e descobrir o que é que busco, o que é que quero e, sobretudo, o que é que me serve, porque creio que todos os meus semelhantes também buscam no enigmático da vida algo que lhes dê a resposta a isso que nem os pensamentos nem os sentimentos lhes deram. Já subi nas montanhas e já andei nas planícies, já li na história as façanhas dos próceres, já conheci a amargura dos mais desventurados e finalmente convenci-me
de que ninguém me daria a resposta que minha consciência necessita. Foi assim que resolvi sentar-me ao pé de um córrego cristalino e puro para vê-lo deslizar-se, produzindo seu natural arrulho. Dentro dessas águas se moviam centenas de peixinhos que, sem pensar em nada, ali se alimentavam, e disse a mim mesmo: por que eu sou assim como sou, tão raciocinativo, tão pessimista e, sobretudo, com tão pouca fé? Resolvi lançar-me às águas e nadar como os peixes. Bebi e bebi muito dessas águas, até que saciei minha sede. Logo saí dali e empreendi minha viagem à montanha por um caminho rochoso e difícil, tentando chegar até o cume e dali ver as planícies e também elevar-me até o espaço como as aves voadoras e contar a todo aquele que encontrasse que, se tomassem das águas puras desse rio, acalmariam a sede para sempre e poderiam empreender a viagem rumo à conquista das alturas, compartilhar com as aves voadoras, extasiar-se com o perfume dos campos e presenciar o amanhecer de um novo dia. Nessa viagem longa e sem regresso, conversar frente a frente com a terra, com as águas, com o ar e com o fogo, e dizer-lhes que deles sou parte, mas que, por vontade divina, elevar-me-ei às esferas e tocarei a harpa cantarina, que me dará as notas de minha orquestrada voz, e com este arrulho elevarei minha alma até os pés do arquiteto dos dias, Deus, venerável Mestre Lakshmi.